Bom dia primeiro ano. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 8, certo? Páginas 185 a 191. Hoje a gente está falando da aula 3, hoje eu finalizo o capítulo 8 de vocês, tá? O assunto é atmosfera, tempo e clima. Galera, a gente começa a aula hoje falando aqui sobre o conceito de tempo e clima. E é lembrando que tempo é diferente de clima, existem diferenças, tá? E é comum no nosso dia a dia nós nos indagarmos, né, em algumas situações, né? Será que hoje vai chover? Será que hoje vai fazer sol? Será que hoje vai ser frio? Será que hoje vai ser quente? Então a gente tem isso, né? Então existe uma diferença aí, tá? Coloquei aí nessa imagem, tem dizendo aí que o tempo é o humor do lugar e o clima é a personalidade do lugar. A gente vai já entender melhor sobre isso, tá? Pessoal, o tempo, certo? É o estado momentâneo da atmosfera em determinado lugar, né? Então, por exemplo, nesse momento está chovendo. Daqui a 5 minutos pode fazer sol? Pode. Ou está fazendo sol. Daqui a 5 minutos pode chover? Pode. Por isso que eu falo em humor, porque o humor muda muito rápido, né? Então, o tempo é o humor do lugar. Esse tempo ele vai sendo modificado. Está chovendo, vai fazer sol, está nublado, então se modifica bastante. Já o clima, não. O clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo meteorológicos que predominam em um determinado lugar em cada época do ano. O que eu quis dizer com essa leitura aqui? Que o clima é algo fechado, ou seja, é a personalidade do lugar. É preciso ser feito um estudo entre 25 e 30 anos para eu definir, para eu cravar qual é o clima daquele lugar. Por exemplo, quando eu digo aqui que no Nordeste eu tenho um clima semiárido, e aí semiárido, quase desértico, né? Eu tive que fazer um estudo durante muitos anos para poder chegar a essa definição. Quando eu digo, por exemplo, que o clima da Amazônia é um clima equatorial, foi feito um estudo durante muitos anos para entender que realmente aquele clima é equatorial. Quando eu digo que o clima predominante do Brasil é um clima tropical, teve que ser feito um estudo durante 25 a 30 anos para poder definir. Então, quando eu digo assim, clima tropical, equatorial, desértico, semiárido, esses climas são feitos todo um estudo para definir que naquele lugar existe lá aquele clima, tá? Eu trouxe alguns exemplos para a gente poder entender melhor, certo? Primeiro ponto aí, ó, quando afirmamos, abre aspas, hoje o dia está quente e úmido. Hoje, olha o que eu estou dizendo, hoje o dia está quente e úmido. Gente, isso aí é tempo, é hoje. Pode ser que amanhã o dia esteja frio. É hoje apenas. Segundo ponto diz assim, ó, quando ouvimos alguém dizer no noroeste da Amazônia, abre aspas, é quente e úmido o ano inteiro. Olha aí, o ano inteiro. Então, pessoal, estou me referindo aqui ao clima de uma região, é ao ano inteiro, tá? Então, a gente tem, cada região apresenta um clima próprio. Então, por exemplo, quando eu falo lá do Rio de Janeiro, tem um clima próprio do Rio. Quando eu falo de Moscou, que é a capital da Rússia, tem um clima próprio de lá. Então, cada região tem o seu clima e o seu clima próprio. Pessoal, e aí eu venho para os fatores climáticos. O que é isso? Existem fatores que mudam a característica de um clima de uma determinada região, certo? E aí a gente tem vários fatores, vou trabalhar alguns nessa aula, né, porque são muitos. Então são, por exemplo, latitude, altitude, massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, massas de ar, relevo, vegetação. Tudo isso determina a característica de um clima, ele pode modificar o clima de uma região, certo? Então vamos lá. O primeiro é a latitude, certo? A latitude, só para a gente lembrar o conceito, é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então a linha do Equador é o marco zero aí para a latitude, então é 0 graus. E quando eu vou me distanciando da linha do Equador, eu vou modificando essa quantidade aí de graus. Então, por exemplo, quando eu chego lá no Polo Norte, 90 graus. Quando eu chego no Polo Sul, 90 graus. Então a latitude ela vai de 0 a 90 graus norte, 0 a 90 graus sul. O que é importante, pessoal? Como a Terra ela tem uma inclinação em relação ao Sol, a maior parte que recebe a insolação solar são essas partes que estão próximas à linha do Equador. Então, todas essas áreas próximas à linha do Equador são áreas mais quentes. E quando eu vou me distanciando em relação à linha do Equador, vai ficando cada vez mais frio. E aí eu tenho algumas definições, né? Eu tenho um conceito aqui que é inversamente proporcional. Eu preciso
entender para que eu não me confunda aí, por exemplo, na prova, né? Quanto menor for a latitude, certo? Quando eu falo menor latitude, o Equador não é zero? Então, se eu estiver no Equador, marco zero, é latitude zero. Então, quanto menor for a latitude, maior é a temperatura. Quanto maior for a latitude, ou seja, quanto mais distante eu estiver da linha do Equador, menor é a temperatura. Então, isso aqui é o conceito de latitude. Isso muda a temperatura do local, depende de onde você estiver. Por exemplo, o Brasil tem sua localização muito próxima do Equador, da linha do Equador. Por isso que nós somos um país muito quente, né? Vamos lá. Altitude e relevo. Isso aqui também modifica. Dependendo da altura que você tiver em relação ao relevo, a sua temperatura vai ser maior ou menor. Por exemplo, aqui a ideia é eu partir do nível do mar. Então, o nível do mar aqui vai ser o meu marco zero. No nível do mar aqui eu tenho 22 graus. Se eu subir 600 metros, minha temperatura já diminuiu para 19 graus. Se eu subir para 1.200 metros, minha temperatura diminuiu para 16 graus. Então, quanto maior for a minha altitude, certo? Quanto maior for a minha altitude, menor vai ser a temperatura, ok? E aí, pessoal, tem algumas grandezas também inversamente proporcionais aí nesse conceito de altitude. Quanto maior for a altitude, menor é a pressão atmosférica. Quanto menor for a altitude, maior vai ser a minha pressão atmosférica, ok? Então, vamos lá. Então, a gente já explicou, né, que a temperatura diminui aí com o aumento da altitude. Locais com maior pressão, temperaturas mais elevadas. Então, locais com maior pressão, locais que estão mais próximos do nível do mar. Todos os locais que estão mais próximos da linha do mar têm maior pressão atmosférica e têm temperaturas mais elevadas. Locais com menor pressão atmosférica, ou seja, locais mais altos, têm temperaturas aí mais baixas. Isso acontece também que o ar vai ficando mais rarefeito, né, pessoal? Então, esse ar, por ficar mais rarefeito, ele vai perdendo a capacidade de reter o calor, né, que vem aí do sol, tá? Porque o ar já fica rarefeito. É por isso que quando aqueles times de futebol vão jogar lá na Bolívia, por exemplo, em altas altitudes, há uma dificuldade de respirar, porque você já está num local onde o ar é rarefeito, ok? E aí, pessoal, existem locais na zona intertropical da Terra que são frios, que permanecem cobertos de neve, mas esses locais têm altitudes superiores a 5.000 metros. Geralmente na zona intertropical, eu falo da linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Isso eu chamo de zona intertropical. Essa zona é a mais quente da Terra. Mas quando eu estou falando de uma altitude de 5.000 metros, ainda continua frio, ok? E aí, galera, só um detalhe importante, tá? Em média, para cada 100 metros de altitude que você sobe, a nossa temperatura diminui aproximadamente 1 grau Celsius, ok? Então esse foi o segundo tipo de fator aí que modifica o clima de uma região. O terceiro ponto, pessoal, é a maritimidade e a continentalidade. Preste atenção nos nomes. Maritimidade lembra o quê? Mar. Continentalidade lembra o quê? Continente. Então, pessoal, aqui ele fala sobre a proximidade ou afastamento das cidades ou do local onde você esteja em relação ao mar. Quanto mais próximo você estiver do mar, maior vai ser a umidade, maior vai ser o índice pluviométrico e menor vai ser a amplitude térmica. Professor, o que é amplitude térmica? É a diferença entre a máxima e a mínima temperatura daquele dia. Por exemplo, quando você está próximo do mar, é comum, por exemplo, quando está na máxima, chegar a, por exemplo, 30 graus. A mínima é 25. Qual foi a minha amplitude térmica? 5 graus. 30 graus a máxima, 25 a mínima. 5 graus. Observe que essa amplitude térmica ela é pequena. Por que acontece isso, professor? Porque a água, pessoal, ela tem um maior calor específico. Então a água ela serve como um regulador térmico. Ela consegue promover um equilíbrio térmico. A água, pessoal, ela demora para aquecer, certo? Então ela demora bastante para aquecer, mas ela demora também para resfriar. Por isso que há um equilíbrio térmico, ok? Há uma menor variação da temperatura. Vou dar um exemplo. Você foi lá na praia, chegou na praia, 10 horas da manhã.
E aí você vai tomar um banho lá de mar. Tirou sua chinela, pisou na areia. O que está acontecendo com aquela areia naquele momento? Extremamente quente, só falta queimar o seu pé. Quando você chega lá no mar para você tomar banho, o que está acontecendo com a água do mar? Gelada. Você saiu ali de uma areia super quente e quando você chegou no mar está gelado. Mas como acontece isso, professor, se os dois estão recebendo a mesma radiação solar? Exatamente por isso. Porque a água é um regulador térmico. Já a areia não. Já a areia já absorve muito mais calor. A gente vai falar sobre isso agora, que é a continentalidade. O que vai ser então a continentalidade, pessoal? São áreas que estão mais longe do mar, certo? Então essas áreas mais longe do mar, elas têm menor umidade, são áreas mais secas. Você tem um índice pluviométrico baixo, né? Vai ter poucas chuvas. E uma maior amplitude térmica. É comum esse efeito continentalidade, você tem uma máxima de 40 graus e você tem uma mínima, por exemplo, de 20 graus. Qual foi a minha amplitude térmica? 20 graus. Olha a diferença da outra, de 5 graus só. Então você tem... Por que acontece isso? Porque há um desequilíbrio térmico, né? A Terra é uma boa condutora de calor. Então a Terra aquece rápido e perde calor rápido também. Então quando você fala, por exemplo, um clima de deserto, o deserto durante o dia chega a 40, 45 graus. E quando é à noite, o deserto está a 10 graus. Por quê? Porque ganhou calor rápido, né? Mas também perdeu rápido. Então você tem um desequilíbrio térmico muito grande nessas regiões, tá? Geralmente nessas regiões você tem, durante o dia, um clima muito quente e durante a noite esse clima vai ser bem mais frio, tá? Ou regiões em que o inverno e o verão são bem rigorosos, tá? Tanto o inverno rigoroso como verões quentes. E aí, pessoal, esse foi o terceiro conceito. O próximo são as correntes marítimas. O que é isso? Observe essa imagem, tá? Todas as setas que estão em azul são correntes frias e todas essas setas que estão em laranja, elas são correntes quentes. Então essas correntes marítimas, pessoal, são verdadeiros rios, né, que correm aí por debaixo do oceano. A gente costuma dizer que essas correntes marítimas, elas são como esteiras e elas distribuem o calor ao redor da Terra. As correntes frias, geralmente elas são levadas lá para os locais mais quentes, equilibrando o ambiente. E as correntes quentes, elas são levadas lá para os locais mais frios, equilibrando também esse ambiente que estaria realmente bastante frio. E aí elas são responsáveis pelo transporte de grandes massas de água e de detritos de um lugar para o outro, às vezes para lugares bem afastados, ok? Essas correntes, pessoal, eles possuem temperatura, salinidade e direções próprias. Então essas correntes possuem temperatura, salinidade e direções próprias. E aí vamos lá, eu vou passar aqui para a gente poder entender melhor isso aqui, tá? A densidade, pessoal, de uma água, só para a gente poder entender melhor, ela é determinada pela temperatura e pela salinidade, certo? Se ela for fria ou for quente, e se ela tiver muito sal ou pouco sal. A gente vai entender isso agora, tá? E aí, pessoal, o oceano ele tem uma troca. É um ciclo, tá? Então a corrente fria vai lá para onde está a corrente quente vem para onde está a corrente fria, e é feito todo um processo aí, né? Ou seja, há uma troca, há um ciclo aí dentro do oceano. Correntes frias nascem em áreas com menor radiação solar, ou seja, tem uma maior densidade, e as correntes quentes nascem em áreas com maior radiação solar, ou seja, tem uma menor densidade. Vamos entender melhor isso aqui agora, tá, pessoal? O que acontece? Essas correntes quentes, elas influenciam o clima, tá? Amenizando o frio em regiões de altas latitudes, tornando o inverno menos rigoroso. Já as correntes frias amenizam o clima das regiões intertropicais, que são regiões bem quentes. Então essas correntes, elas funcionam como um equilíbrio térmico, tá? Então é isso, tá, pessoal? Esse foi o próximo fator. O último fator que a gente vai trabalhar hoje é massas de ar, ok? Galera, o que são massas de ar? A definição são grandes blocos de ar que se deslocam de zonas de alta para menor pressão. Sempre eles vão se deslocar de zona de alta pressão para zonas de menor pressão.
e elas trazem características dos locais onde elas são formadas, ok? Galera, as massas de ar elas podem ser quentes ou frias, úmidas ou secas. Então, ela pode ser quente, fria, úmida ou seca. E aí, pessoal, tem uma característica. Se essa massa de ar ela for quente, ela tem uma tendência a subir, porque ela é menos densa, ela é menos pesada. Então, na superfície, quando você está no oceano, a superfície ela é bem mais quente, a água da superfície é mais quente. Quando esse ar é frio, o que vai acontecer? Vai descer, esse ar ele vai descer. Então, esse ar é mais pesado, ele é mais denso, ele tem a tendência a descer, ok? Então, vamos lá. Quando uma massa de ar fria se estaciona em algum lugar, aquele local vai ficar mais frio. Quando uma massa de ar quente se estaciona no lugar, aquele lugar fica mais quente. Por exemplo, observa esse mapa aí. Tudo que tiver em azul aqui no mapa é corrente de ar, massa de ar fria. Tudo que tiver em vermelho é massa de ar quente, tá? Então você tem aí essa troca, né? Essa massa de ar também vai, igual às correntes marítimas, a massa de ar também tem uma troca dentro do globo terrestre, ok? E aí, pessoal, eu estou falando, por exemplo, tanto esse movimento aqui, quanto lá nas correntes marítimas, o movimento de rotação ele modifica isso. Porque, por exemplo, as correntes marítimas, elas vão ser levadas pelo movimento de rotação. Quando a Terra faz o movimento de rotação, as correntes elas vão ser levadas junto. E o vento também leva essas correntes marítimas para um outro lugar, ok? Vamos aqui então para as massas de ar entender essa imagem aqui embaixo. Essa imagem é importante, tá? Pessoal, isso aqui, tá? Que eu coloquei aqui essa seta, é como se fosse o nível do mar, beleza? O ar quente, quando ele chega mais... quando ele chega mais próximo do solo, esse solo recebe mais radiação, as cidades recebem mais radiação, essas cidades são quentes. Então esse ar ele tem a tendência de ficar o quê? Quente. Então esse ar quente ele vai fazer o quê? Ele vai ficar um ar que vai ficar menos denso, então ele vai fazer o quê? Subir. Quando esse ar sobe, ele vai chegar em altas temperaturas lá em cima. Né? Ele vai chegar, em baixas temperaturas lá em cima. Quando ele chegar em baixas temperaturas, esse ar vai se tornar um ar o quê? Frio. Esse ar frio é mais pesado, ele vai fazer o quê? Ele vai descer. Então o ar quente subiu, o ar frio desceu. E esse ar frio que desceu, professor, em algum momento ele fica quente de novo e ele vai subir. Então há essa troca, tá? Então esse ar mais quente, próximo à superfície, é menos denso, então ele sobe. E ele vai de encontro à gravidade. Observe o ponto G aqui em cima, é a gravidade. Como ele vai de encontro à gravidade, pessoal, eu tenho aí uma zona de baixa pressão. Porque a gravidade está vindo de encontro com o ar quente. Agora, observe que já no ar mais frio, ele vai descer em favor da gravidade. Esse ar frio desce, a gravidade está descendo também. Então, uma está pressionando a outra. Estou falando de uma zona de alta pressão. Isso é importante que a gente entenda isso, tá, gente? E sempre, essas massas de ar, elas saem de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão. Então, elas estão em alta pressão, frio, e elas vão para um ar quente, né? Vão para uma baixa pressão, ok? Essas zonas de alta pressão, elas são chamadas de zona anticiclonal, e as zonas de baixa pressão são chamadas de ciclonal. Por que ciclonal, professor? Porque elas são receptoras de massa de ar e ventos. Então é mais comum que ocorra ciclones. Já a de alta pressão, ela é dispersora de ar. Ela que está jogando o ar para a zona de baixa pressão. Então ela dispersa massa de ar e dispersa vento. Já a de baixa pressão, ela recebe esse vento, ela recebe esse ar. Então é mais comum acontecer ciclones, tá? Esse processo todo, pessoal, a gente chama de convecção térmica, que é o processo de transmissão de calor em que a energia térmica se propaga pela movimentação de massas líquidas ou gasosas que alternam suas posições no meio à diferença de densidade. Convecção térmica, pessoal, é essa troca, né? A massa de ar é fria, desceu, está sobre alta pressão.
mas em algum momento ela vai esquentar. Então ela vai para uma baixa pressão e esse ar ele vai subir. Então essa troca da natureza a gente chama de conversão térmica, tá? Então, galera, a nossa aula de hoje era isso, tá? Faça a leitura do material, existem páginas aí para que você possa ler. Qualquer dúvida você pode assistir essa aula no canal do YouTube quantas vezes você quiser. Lembrando que não existem outros fatores que alteram o clima de uma região. Relevo, vegetação. Pessoal, por exemplo, áreas com muita vegetação são áreas mais frias. Áreas com menos vegetação são áreas mais quentes. Né? A gente sabe disso, né? Então outras coisas alteram o clima. Agora eu falei dos fatores principais, ok? Então é isso. Faça as leituras das páginas 185 a 191. Muito obrigado. Saudades e se cuidem. Até a próxima.